Marathonese Highland, como veem, tem o formato claro de uma tartaruga. A cabeça em frente, o corpo ao meio, uma pata e a respectiva cauda. Seguramente foi esculpida pelo homem como tributo ao facto das tartarugas virem desovar a esta zona. Obviamente isto é uma lenda. Velejamos então de Zakynthos para Katakolo, naquilo que seria a segunda de 4 etapas, no total 500 milhas, em volta do Peloponeso. Nesta segunda etapa iríamos a Katakolo, Pylos, Metoni, Moroni e por fim Kalamata. Katakolo é um porto de grandes cruzeiros para que os turistas possam visitar Olímpia. Este ano o único navio de cruzeiro era de facto o iate Cristina Onassis, que estava ancorado no porto. Todo o porto estava vazio, o porto de recreio não tinha embarcações. Na manhã do dia seguinte, tomámos o primeiro comboio, o comboio das 9h15 da manhã, que nos levaria à cidade de Olímpia, numa viagem de 37 km. Olímpia dista do mar 37 km e mais tarde vão ver a importância desta informação. O Santuário Panhelénico de Olímpia é considerado na história da cultura como o mais importante centro religioso, político e desportivo, com uma história que remonta ao final do Neolítico. O famoso santuário tornou-se o centro da adoração de Zeus, o pai dos 12 deuses do Olimpo. Para o Altis, para o Bosque Sagrado e centro do santuário foram criadas algumas das mais notáveis obras de arte. No centro do bosque existia um templo em estilo dórico dedicado a Zeus, que foi construído entre 468 e 456 a.C., em cujo interior se encontrava a estátua de Zeus, que era uma figura gigante sentada com cerca de 12 metros de altura. A estátua foi feita pelo escultor grego Fídias por volta do ano 435 e é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A estátua foi perdida e destruída durante o século V d.C. e os detalhes e a sua forma são conhecidos apenas por meio de descrições gregas antigas e a sua representação em moedas. Todos já ouvimos falar que os Jogos Olímpicos se iniciaram na Grécia. Todavia, não foi em Atenas, foi na cidade de Olímpia, e este foi o estádio onde se iniciaram os primeiros Jogos Olímpicos. Não tinha lugares marcados, levavam cerca de 45 mil pessoas e toda a ação se desenrolava na zona central. Neste local universal nasceu a ideia olímpica, fazendo da Olímpia um símbolo universal de competição sã, de virtude e de paz, e que eram dados destaque aos ideais de harmonia física e mental, de nobre competição, de como competir bem, com virtude e elevação, valores que permanecem inalterados para sempre. Relativamente aos participantes nos Jogos, não podiam participar os estrangeiros, os escravos e as mulheres. Os atletas eram, de uma forma geral, oriundos das classes mais favorecidas e tinham sido iniciados no desporto desde tenra idade. Não vinham apenas da Grécia continental, mas sim de todas as ilhas. Os vencedores eram alvos de homenagem nas suas cidades, podendo receber alimentações gratuitas, terem estátuas erguidas em sua honra e serem mesmo cantados pelos poetas. O atual desfile dos atletas dos Jogos Olímpicos atuais tem a sua origem numa procissão que ocorria ao terceiro dia das provas, com os atletas a marcharem que paravam em frente do grande altar de Zeus, onde se realizava o sacrifício de 100 bois oferecidos pelo povo da região de Elis
que era a cidade onde os atletas treinavam um mês antes dos Jogos. Os Jogos Olímpicos atingiram o auge do seu sucesso nos séculos VI e V a.C. Entretanto, gradualmente diminuíram de importância à medida que os romanos foram ganhando poder e influência na Grécia. Os Jogos terminaram no ano 393 d.C., quando o imperador Teodósio I decretou que todos os cultos e práticas pagãs fossem eliminados. No período helenístico tardio foi construída uma entrada monumental. E antes dessa entrada existiam as 16 bases de Zanes, que eram estátuas de Zeus em bronze, que foram erguidas no corredor de acesso ao estádio, pagas por multas impostas àqueles que trapacearam nos Jogos Olímpicos. Os nomes dos atletas foram inscritos na base de cada estátua para servir de alerta a todos os concorrentes. Este enorme sítio arqueológico encerra praticamente 12 séculos de importantes transformações visíveis pelos 4 períodos em que os achados arqueológicos se encontram repartidos. A Era Arcaica, a Era Clássica, depois o período helenístico e mais tarde o período romano. Nestas colunas são ainda visíveis as incrustações marinhas, apesar de estarmos a 37 km de distância do mar. Estas são as ruínas do magnífico Templo de Zeus, que muito provavelmente teria na altura a imagem conforme a gravura. Às 11h30 da manhã o calor era já muito, era tempo de terminarmos com as pedras VCCs. Fomos então ao Museu Arqueológico de Olímpia, que é um dos mais importantes da Grécia. Este museu preserva a história do mais célebre santuário grego da Antiguidade. Expõe assim nas suas salas os achados arqueológicos da área do santuário que datam desde a pré-história até ao início da era cristã. Dentro das suas preciosidades está uma enorme coleção de bronzes que forma a maior coleção do mundo no seu género. E ainda as peças em terracota, também com um grande número de peças muitíssimo valiosas. Reparem na ergonomia deste jaco. A qualidade dos adornos é fantástica, levando em linha de conta que tem já mais de 3.000 anos. Estas cerâmicas datam do ano 1400 a 1200 a.C. e foram encontradas numa tumba. Os trabalhos em bronze são de facto extraordinários, desde as máscaras às estátuas e terminando numa enorme coleção de elmos exposta.
Aqui temos frações da decoração do Templo de Zeus. Os exemplares são fabulosos, desde a estátua de terracota de Zeus e Ganymede, do século V a.C., à estátua de Nike de Paónios, também do século V a.C., passando depois à estátua de Hermes e o infante Dionísios de Praxiteles, do século IV a.C., e terminando na cabeça de Atena, feita em barro, do início do século V. São de facto peças que têm já mais de 2500 anos de história. Passamos então à sala onde se encontram os restos daquilo que foi o frontão do Templo de Zeus. Um conjunto enorme de estátuas, razoavelmente bem preservadas, e que demonstram a grandiosidade que seguramente foi o Templo de Zeus. Visitamos por fim a sala onde estão expostas as esculturas do período romano. São de facto exemplares fantásticos, alguns deles evidenciando o extremo rigor com que as vestes eram trabalhadas na pedra. Por fim, visitamos ainda restos de pavimentos com coleções completas com alusão aos Jogos Olímpicos. A 28 de julho saímos pela madrugada bem cedo, cerca das 6h30 da manhã, para aquilo que seriam 50 milhas entre Catacolo e Pilos, passando pela ilha de Proti, sem parar, somente para ver as vistas. Aproximámos-nos então de Ormus Navarino, mais conhecido pela Baía de Navarino. Foi nesta baía que, em outubro de 1827, durante a Guerra de Independência da Grécia, que durou entre 1821 e 1832, que aconteceu a Batalha Naval de Navarino. O confronto teve como palco o Golfo Navarino, exatamente onde nos dirigimos. Naquele dia, no dia 20 de outubro, as forças aliadas da Grã-Bretanha, França e Rússia derrotaram definitivamente as forças otomanas e egípcias que se opunham aos gregos. Foi a última batalha naval da história a ser travada inteiramente com navios à vela. São inúmeras as pinturas que retratam a história. E qual foi de facto essa história? Em 1821, as primeiras revoltas nacionalistas dos gregos contra os seus governantes turcos geraram uma onda de simpatia na Grã-Bretanha e na França, cujas tradições culturais remontavam aos antigos valores helénicos. Os russos também tomaram o lado dos gregos como membros da Igreja Ortodoxa. Os dois países lutavam contra o inimigo mútuo, o Império Otomano. A Turquia solicitou a ajuda do Egito no conflito e foi o vassalo otomano Ibrahim Pasha do Egito, que governava o Peloponeso, que cometeu grandes atrocidades contra a população local. A Grã-Bretanha, a França e a Rússia enviaram assim esquadrões aliados à Baía de Navarino, na costa sudoeste do Peloponeso, no Mediterrâneo Oriental, para resolver o conflito com uma simples demonstração de força. Mas na sua chegada, os seus esquadrões foram imediatamente atacados pelas forças navais
egípcias e turcas. O esquadrão do almirante britânico Sir Edward Codrington liderou o contra-ataque europeu e em poucas horas a artilharia superior dos europeus aniquilou completamente as frotas turca e egípcia. A derrota turca foi tão completa que em 1828 eles começaram a evacuar a Grécia e em 1832 a Grécia conquistou finalmente a sua independência após quase 400 anos de domínio turco. Encostamos então finalmente ao cais desértico de Pilos e preparámos para alugar uma viatura para uma enorme viagem a realizar e que nos levaria à cidade de Metoni, Koroni, Kalamata e por fim ao Palácio Néstor. No dia seguinte, munidos de um ticket de 15 euros que nos permitiria fazer 6 visitas, começámos a visitar o imponente Castelo de Pilos. O Castelo de Pilos ocupa uma área enorme, tem no seu interior uma igreja otomana fantástica e ainda 2 museus arqueológicos imperdíveis. A vista do castelo sob a Baía de Navarino é fabulosa. O Museu Arqueológico e o Museu Subaquático são 2 pequenos museus muito bonitos, muito bem organizados, muito modernos, que revelam um conjunto de peças encontradas em escavações na zona do Peloponeso e das suas ilhas do Mar Jónico. Metemos então à estrada e ao sul da cidade de Pilos, na estrada para Metoni, fica o antigo aqueduto navarino construído no século XVI pelos otomanos para atender às necessidades de abastecimento das águas do Neocastro. O aqueduto tinha no seu total 16 km e levava água às fontes ao interior do Neocastro. Caiu em ruínas em 1828, foi restaurado mais tarde em 1832 pelos engenheiros franceses e foi usado para abastecer a cidade de Pilos até 1907. Visto o aqueduto, rumamos então diretamente ao castelo de Metoni. O castelo de Metoni é um castelo impressionante. Foi construído pelos venezianos no início do século XIII, num promontório rochoso. Está entre os maiores castelos do Mediterrâneo. Vimos lá a magnífica ponte de pedra de 14 arcos que conecta o castelo à costa. O célebre símbolo de Veneza, ou Leão de São Marcos, domina o portão do castelo, onde sobreviveram os relevos, emblemas, brasões e inscrições e os enormes portões, especialmente o portão principal acima do fosso. Na extremidade sul do castelo existe uma ilhota fortificada, Bortusi, construção típica dos venezianos, muito bem preservada e que funcionava como prisão e local de execuções durante a ocupação turca. Foi construída em 1500 e está ligada à porta do mar do castelo por uma curiosa estrada pavimentada. Almoçámos em Metoni, claro, uma saladinha grega,
e em seguida dirigimos a Coroni. Coroni tem um castelo fabuloso, mas o seu acesso é só a pé, não se pode ir de viatura lá acima. E de facto estava tanto calor, que decidimos voltar à nossa viatura e continuar na direção de Kalamata. Chegámos a Kalamata já ao final da tarde, demos uma vista geral de carro pela cidade, fomos até à zona das praias, visitámos depois rapidamente um pequeno museu arqueológico e de seguida fomos ver a Catedral Ortodoxa de Kalamata. Nós sabíamos que iríamos voltar a Kalamata com algum tempo e decidimos regressar de novo a Pilos para descansar. Na manhã do dia seguinte, pulámos no nosso Micra na direção do Palácio de Nestor, iríamos mais tarde ao Museu Arqueológico de Cora e por fim terminaríamos na praia de Voicoquília. O Palácio de Nestor, aliás as ruínas, está situado a 13 km ao norte de Pilos e foi um centro importante na época micênica. O palácio é destaque na história da Guerra de Troia, no texto da Odisseia de Homero e na Ilíada como o reino de Nestor. Trata-se do palácio grego micênico mais bem preservado descoberto até hoje. Tratava-se de um edifício de 2 pisos com depósitos, oficinas, banhos, salas de recepção e esgoto. O assentamento foi ocupado por muito tempo com a maioria dos artefactos descobertos datados do ano de 1300 a.C. O complexo do palácio foi destruído por um incêndio por volta de 1200 a.C. Após a Segunda Guerra Mundial, as escavações foram retomadas em 1952 e entre 52 e 66 o palácio foi totalmente exposto. A Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, tem suportado o custo dos trabalhos arqueológicos. Durante a escavação, em 1939, cerca de 1000 tábuas linear B foram encontradas. O linear B era uma escrita silábica usada para descrever o grego micênico, a forma mais antiga atestada do grego. A escrita antecede o alfabeto grego em vários séculos. A escrita micênica mais antiga data de cerca de 1450 a.C. É descendente do mais antigo linear A, uma escrita anterior, indecifrada, usada para escrever a língua minoica. Um grande avanço foi alcançado por Michel Ventris, um arquiteto inglês de 1952 que descobriu as inscrições das placas linear B. O linear B consiste em cerca de 87 sinais silábicos e mais de 100 sinais ideográficos. Estes ideogramas ou signos significantes simbolizam objetos ou mercadorias. Eles não têm valor fonético e nunca foram usados como sinais de palavras ao escrever uma frase. A paisagem do Palácio de Nestor sobre a Baía de Navarino é absolutamente espetacular. Seguimos depois para o Museu Arqueológico de Chora, que, tendo peças muito interessantes da época micênica, é todavia um museu antiquado. Parámos a meio do dia na praia de Voidocoília e em seguida fomos almoçar a uma tendinha muito engraçada com, naturalmente, mais uma cervejinha Mitos. Voltámos ao nosso mérito em Pilos. Ao final da tarde, sacámos então o mérito da marina, atravessámos o Golfo Navarino e fomos fundear ao fundo para as próximas aventuras.
Este local é de uma quietude enorme. Ao cair da noite, a lua cheia vem-nos fazer companhia. Aproveitámos para jantar, para fazer umas fotografias no local e ainda para fazer umas fotografias nossas para mandar para a família e para os amigos. E entretanto, chegou a manhã do dia seguinte. Bom dia, senhora Alegria. Foi tomar um banhinho logo de manhãzinha? De manhã. E não tem medo? Não, Não tem medo destas águas revoltas? Hã? Um banhinho antes das 8 da manhã não me parece nada bem. 8 da manhã cá. Claro. Ainda os outros estão a dormir. Já a senhora anda no banho. Não tem vergonha. Vergonha é roubar, comer e não pagar. Fizeste isso? Acho que eu Diga lá outra vez, minha senhora. não concordo com o... Vergonha é o quê? Epá, isso é um provérbio. E como é que é o provérbio? Vergonha é roubar, comer e não pagar. Muito bem. Mas eu acho que roubar para comer não... por fome, Já não é pode ser roubar. vergonha, Então nem pronto. pode ser... Ficamos por aqui. E assim se passou mais um dia fabuloso, em plena pandemia de Covid, tomando-nos banhinhos, dando-nos passeios na praia, lendo-nos livrinhos, pensando naturalmente na família e nos amigos e em toda esta complexa situação em que todos nos encontramos, mas felizmente foram momentos de grande tranquilidade. Somente entrecortados por algumas parvoíces para nos animarmos também. I'm the king of the island. A imagem do Paleocastro ao longe chamava por nós. E foi nessa mesma tarde que decidimos que no dia seguinte iríamos subir ao Paleocastro. Apesar dos avisos que nos diziam ser perigoso subir ao Paleocastro, não há ninguém, não há proteções, o Paleocastro está em ruínas, mesmo assim decidimos que na manhã do dia seguinte haveríamos de subir ao Paleocastro. Voltámos às nossas selfies, às nossas parvoíces, aos nossos envios dos corações e fomos dormir. Bom dia. Ainda não são 8 da manhã e os preparativos são para a conquista daquele castelo Paleocastro que está do lado de lá daquela enorme rocha. Portanto, hoje vai ser um dia muito duro de trabalho neste ambiente razoavelmente engraçado. O nosso mérito ali está, ao fundo, vai ali ficar sozinho durante 3 horas. Aqui está. Paleocastro, 45 minutos. Vamos ver se nós somos suficientemente rápidos. O Paleocastro, ou Paleo Navarino, é um castelo medieval e é ao mesmo tempo o local da antiga Acrópole de Pilos, situado no topo de um penhasco íngreme com vista para a Lagoa Gialova, no lado norte da Baía de Navarino. Ao fim de 7 minutos de subida, eis o majestoso castelo. O castelo medieval foi construído em 1278 por Nicolau II de Saint-Omer, governante feudal francês de Tebas, que mais tarde se tornou barão de Kalamata.
E a conquista do Paleocastros está a 20 metros. Difícil, subida difícil ao Paleocastro, mas finalmente conseguida. Vamos ver se a vista vale a pena. Esperemos que tenha valido o sacrifício. E é isto, meus amigos. Foi isto que nós subimos. E aqui temos a madame a deitar por fora. Em 1573, após a Batalha Naval de Lepanto, os turcos iniciaram a construção de um novo castelo na atual Pilos. Para distinguir os dois castelos, localizados em ambas as extremidades da Baía de Navarino, o antigo castelo foi denominado Paleocastro, que significa Antigo Castelo, e o novo de Neocastro, ou seja, Novo Castelo. E assim foi conquistado o topo do Paleocastro. Esta é uma filmagem especial para os nossos amigos, para verem o que nós sofremos, o que nós subimos, o nosso esforço para vos mandar estas paisagens. Em 1668, um viajante turco e escritor encontrou no Paleocastro 80 casas de telhas de pedra com vinhas e pomares, uma mesquita, 5 lojas, uma pousada, um banho turco e ainda uma madraça. Em 1821, nos primeiros dias da Revolução Grega, os gregos ocuparam o Paleocastro. Em 1825, Ibrahim Pasha desembarcou em Metoni e derrotou um exército grego. Depois desta batalha, 200 lutadores gregos correram e encontraram refúgio no Paleocastro. Ibrahim, obviamente, sitiou o castelo e eles renderam. Descemos pelo extremo sudoeste da Baía de Voidoquilia, onde existe a caverna mítica de Nestor, filho de Neleus. É este o local onde o gado real era mantido. Segundo o mito, Hermes escondeu os 50 bois roubados de Apolo nesta mesma caverna. Foi aqui que Henrique Schillermann, que descobriu Troia, localizou os achados que datavam da época de Nestor, provando a existência de vida inicial nesta área. Começámos então a América, cansados, mas muito satisfeitos com a nossa aventura de subida ao Paleocastro. Foi de facto uma experiência agradável. A tarde desse mesmo dia foi passada de forma tranquila a bordo, vendo os canoístas que por ali andavam entretidos e divertidos, ora acima, ora abaixo, naquele golfo fantástico, local paradisíaco para se passarem uns bons dias. Nós acabámos passando, de facto, 2 mais 2, foram 4 dias que passámos na Baía de Navarino. Baía de Navarino, absolutamente riquíssima em história. Bom dia! Ao fim de 4 dias é a hora de deixar o Hormuz Navarino, conhecido como Golfo de Navarino, onde se travou a fabulosa batalha. Bom dia, Dona Ana Alegria. Bom dia, hoje o comando. Então o comandante hoje mudou, já percebi. Lá está o famoso castelo de Metoni, agora visto pelo mar, Mais belo. imponente.
decidimos então fazer uma paragem técnica na Baía de Finicuda, praia absolutamente fabulosa. Depois do banhinho, foi um almoço e pusemos então a caminho para a nossa derradeira etapa na direção de Kalamata. O tempo fechou, a chuva apareceu, o vento acelerou e foram 3 horas de navegação até Kalamata, onde chegámos calmos e tranquilos e prontos para ir jantar fora.